Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além das Páginas, o podcast. Para quem quiser seguir nossa rede social, é @Além das Páginas 23. No YouTube também tá Além das Páginas 23. Segue, compartilha, comenta. No episódio de hoje nós vamos receber uma educadora muito forte aqui em Cotia, Silvana Bezerra. Muito prazer, tudo bem? Prazer, Silvana Bezerra. E hoje, vai ter textão sim? Olha, ontem eu já fiz já coloquei, já tá dando polêmica. A gente pode começar falando por ele, então, sem problema. Ontem eu tava assim, a gente faz dias que eu tô observando a cidade, né? Porque a gente vem com 6 meses de governo e são 6 meses de um governo ativo nas redes sociais, né? Quando o governo começou, na verdade, a trajetória política, né, do governo era a rede social o tempo todo, né? Sempre fazendo altas críticas na gestão anterior. E do dia 7 de outubro, que ele ganhou a eleição, ele também continuou fazendo altas críticas, né? E aí, agora o poder é dele. Então, ele vem para a rede social, fica o tempo todo na rede social. E de um tempo para cá, a gente viu que ele sumiu. O fluxo dele na rede social deu uma diminuída. E aí a gente estava observando, comecei a observar essa questão do fluxo de diminuição na rede social, e a gente começa a observar e verificar. E tem uma coisa muito interessante, né, que pela primeira vez, assim, eu acho que muito tempo, né, da cidade, é que a gente vê que o legislativo hoje ele não está mais atrelado ao executivo da cidade. Eu fico muito feliz de saber que a Câmara Municipal não é mais um puxadinho do executivo, como eu sempre disse, né? E aí, nesse texto, eu venho exatamente comentando isso. E, automaticamente, né, uma crítica nas entrelinhas, que a gente observa que os nossos vereadores eles estão assumindo situações e ações que não competem à função deles. Lógico, a gente entende que, muitas vezes, eles trabalham com o coração. Mas não é o coração que deve funcionar dentro do trabalho do poder público. Sim. O que tem que funcionar dentro do poder público são as 22 secretarias que o governo instituiu e manteve. Nessa secretaria, nós temos 3 pessoas competentes ou não para administrar. Né? Por exemplo, você pega, com todo respeito, o Alexandre Frota, que é o vereador polêmico que está aí, que fiscaliza, que faz e acontece, né? Correndo atrás de remédio, correndo atrás de doações. Não que eu seja contra, ele como cidadão civil, ele pode fazer o que ele quiser. Mas como vereador, não compete a ele, não é função dele fazer isso. É função do poder público, é função da Secretaria de Desenvolvimento Social, ver o cidadão que precisa de cesta básica, ver a mãe que precisa de enxoval para cuidar do seu filho. E tem as secretarias. Então, o que cabe a ele é verificar a vulnerabilidade da cidade, ir até as secretarias e falar, olha, a gente precisa pensar nessa demanda, nessa demanda, nessa demanda. Ou até ir até os deputados, né, e tentar trazer emendas para o município. Agora, fazer o que ele faz, correr atrás, é um direito dele enquanto cidadão civil. Enquanto vereador, para mim, é questionável. Então, eu acho que devia se pensar muito bem. Lógico que eles agem com o coração, mas até aí, agir com o coração dentro de um momento que tem que ser racional, eu acho que é. Certo. Então, E esse texto está aí dizendo exatamente isso, né? Que a gente não quer um puxadinho da Câmara Municipal e tampouco ver o executivo se transformar em puxadinho do legislativo. A gente quer uma prefeitura funcional, com projetos que funcionem, com vereadores que fiscalizem e tragam subsídios para que o prefeito construa leis que funcionem e que estejam voltados para o benefício da população, né? Em termos de educação, transporte, habitação, saúde, principalmente, né? E aí pega e vai. E a gente já colocou um textão alertando o executivo do que o legislativo pode fazer, que alguns vereadores já estão começando a ser prefeitos ao invés de vereadores. Sim, hoje em dia a gente está percebendo que aqui em Cotia é muita mídia social e pouco trabalho real, né? Recentemente, a gente percebeu isso no famoso aumento de 20%, né, que o prefeito deu para os professores. Aumento! Gente, existe uma diferença. Aumento, por isso que a gente às vezes discute, né? E a gente teve até
uma desavença quando ele colocou isso, ele ficou muito bravo comigo. Porque, assim, uma coisa é aumento. Você chegar e falar assim, olha, os profissionais terão 30% de aumento. Ótimo. Mas se o profissional sempre ganhou aquele recurso que é o difícil acesso, ele ganhou, sempre ganhou. Então, eu sempre tive dentro da composição do meu salário bruto, não do meu salário líquido, que é aquela coisa que a gente ganha mesmo, né? E a gente sabe que o Estado, ele faz exatamente isso. Quando convém, ele nos trata como CLT. Quando não convém, ele nos trata como estatutário. Então, ele pega alguns penduricalhos, né? Porque a gente sabe que a única categoria que trabalha e sai com a mão na frente e outra atrás é o funcionalismo público. Porque a gente não tem direito ao FGTS, a gente não tem direito a um monte de coisa que o CLT tem. Então, o que ele faz? Ele vai desses penduricalhos com uma série de regras. Para você ter 5%, que seria o adicional de tempo de serviço que ele tirou da gente. Para você ter a sexta parte, que é um adicional que você tem depois de 20 anos, que ele também tirou da gente, né? E aí, só fazendo uma pontinha, o prefeito conseguiu chegar onde ele chegou, dizendo que vai devolver esse recurso para a gente. Então, a gente está aguardando calorosamente que o prefeito da cidade nos devolva esse direito que nos foi tirado na gestão passada, que começou com a gestão do Carlão Camargo, finalizou com a gestão do Rogério Franco. Isso foi muito nocivo para os nossos profissionais, mas o Wellington Formiga selou um compromisso com a categoria que vai devolver esses recursos. E a gente está esperando, já foram 6 meses, e a gente precisa saber como é que está essa situação, porque é direito do nosso funcionalismo. E aí, o que acontece? Eles arrancaram essas coisas e aí a gente vai verificando. Então, se eu tenho esse benefício no meu pagamento, e você incorpora ele no meu salário, incorpora. Você pegou R$1.000, incorpora. Então, não é aumento. É uma incorporação. Só que esqueceram que essa incorporação vai gerar um ônus muito grande para o funcionalismo. E o ônus que gera é, este dinheiro, R$1.000, eu tinha ele líquido, sem problema nenhum, sem desconto nenhum. Mas passou a ter um desconto, porque ele está dentro do meu salário. Então, vai incidir no desconto do Cotia-Prev, vai incidir no desconto do IR. Eu saí de uma alíquota de 22 para 27. Eu tinha R$1.000 livre, agora eu tenho menos no meu pagamento, R$ 886,05. Ah, mas está no seu... Ah, você vai se aposentar. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho 58 anos. Eu não estou muito preocupada com a minha aposentadoria. É meu direito, mas eu não estou preocupada com a minha aposentadoria. Porque, na verdade, se eu contribuo, eu tenho que ter uma aposentadoria digna, não porque eles fazem repasse, mas porque o INSS precisa parar de ser assaltado, porque as políticas públicas precisam ser eficientes, e elas não são. Então, se eu trabalho e pago, eu também tenho que ser reconhecida por isso. E a gente não é. Infelizmente, a educação, a saúde, são sempre focos, né, dos desvios, da retirada de dinheiro, tira daqui, passa para lá. A gente sabe disso. E esse é o grande problema. Muito bem. A gente sabe que os números estão aí para serem manipulados, né? Então, as pessoas vão manipulando e tal, enfim. Mas a senhora trabalha com educação e tal há muito tempo, nós também trabalhamos com educação, então aqui é um papo entre pessoas que tratam de meus assuntos, estão numa pauta, né, envolvidos, né, com um propósito, e a gente gostaria de saber de você como que você vê a questão da inclusão na educação. Sabe que hoje é uma discussão muito grande, muito forte, né? A inclusão, né? Ela é só uma questão de adaptação física, do espaço físico, então adaptando ali o espaço físico e pronto, está tudo incluído, ou tem que haver uma mudança de consciência? O que você acha sobre isso? Primeiro, eu acho que a inclusão ela é uma falta de respeito a um cidadão que tem direito de estar dentro da sociedade. E o que é que acontece? Esse cidadão, anteriormente, ele era atendido nas salas especiais. E aí, no laboratório da educação, porque a educação é um grande laboratório. Então, eles saem do país, vê uma gracinha lá fora, aí traz para cá.
Aí eles vão para outro canto, vê outra gracinha lá fora e traz de novo para cá. E aí, nisso, eles vão testando a educação. A gente teve a escola padrão, a gente tem a progressão continuada, e eles vão testando para ver o que dá certo. Nada disso é absolvido pela escola particular. Nós não temos progressão continuada na escola particular, nós não temos escola padrão, a gente não tem uma série de coisas. Principalmente, assim, a legislação que compete à escola particular, a Constituição da escola particular, não cabe para a escola pública. Então, começa por aí. Aí, o que acontece? Essas crianças eram atendidas nas salas especiais, que eu também acho que não está certo. Mas elas estavam ali sendo atendidas por um especialista, entre os seus iguais. Mas precisa entender que ela tem que estar inserida dentro da sociedade. E quando a educação inclusiva ela foi proposta para a rede regular de ensino, a primeira coisa que o governo colocou é que os nossos profissionais seriam capacitados para receber esses alunos e lidar com esses alunos, porque esses alunos não podem e não devem ser tratados como eles são, como pacotes dentro da sala de aula. E a gente sabe, o aluno incluso no começo, ele ficava no fundo da sala, ou no canto, ou isso, ou aquilo. Agora ele tem direito a um auxiliar de classe. Mas por causa de uma luta, de um transtorno que a gente sabe que se despontou, que é o autismo, né? E aí ela foi conquistando, ele foi trazendo para dentro da escola algo muito importante, porque a legislação do autismo ela é uma legislação muito bem estruturada, muito bem fundamentada. Nós temos uma deputada estadual que defende a questão do autismo, e todo mundo abraçou essa causa. E isso foi fazendo com que a gente fosse tendo alguns caminhos muito importantes dentro da inclusão. E aí a inclusão hoje, ela está dentro da sala de aula, mas totalmente solta. Porque você traz para dentro da sala de aula todas as inclusões. Mas você não prepara o profissional que vai lidar com essas inclusões. Você traz um auxiliar de classe e você também não prepara esse auxiliar de classe para atender essas inclusões. E você coloca ele dentro de uma sala de aula que, desculpa, em pleno século XXI, não mudou. O aluno continua olhando para a nuquinha do outro. Uhum. E agora, ele olha para a nuquinha do outro, ou numa cadeira, ou sentado de qualquer jeito. Porque é assim. Isso não é incluir. Isso é excluir quem tem que ser incluído. E lembrando que, pelo Tratado de Salamanca, todos nós temos que ser incluídos em tudo. E nós não somos incluídos. Nem o aluno que a gente... eu acho até muito agressivo falar aluno normal, né? Porque todo mundo é normal, né? Porque, graças a Deus, todo mundo é diferente. Mas até o aluno normal precisa ser incluído. Porque as nossas salas não são atrativas, elas não são incluídas. Elas não estão prontas para incluir ninguém. Na verdade, elas estão prontas ali para excluir todo mundo, né? Uhum. E ela está pronta para excluir todo mundo por quê? Porque quem é que quem as escolas públicas atendem? As escolas públicas atendem, na maioria, a população pobre, que só tem essa porta para chegar onde chegaram. A gente só consegue alguma coisa através da educação pública. Mas é favorável, é importante para quem domina, para a elite pensante, né, que domina o país, né, e o mundo, que o pobre chegue em algum lugar. Quem coloca eles lá e permanece e faz com que eles fiquem permanentes lá são eles. Então, eles não querem uma boa inclusão, eles não querem uma boa educação, eles não querem nada. Porque, desculpa, nossa cidade, o nosso país e o nosso estado tem que caminhar muito para chegar a uma inclusão real. Mas a gente tem que lidar com quem está aí. Não, a gente não tem que lidar com quem está aí como se criança fosse pacote, como se criança não fosse nada, como se criança não tivesse o direito de existir e ter a educação que a Constituição Federal garante a ela, de qualidade. Porque é isso que está lá. E quem tem que garantir a qualidade do nosso trabalho, as condições do nosso trabalho, é o poder público, que se exime, fica fazendo sensacionalismo, porque se acontece qualquer coisa com a criança, aí eles fazem um sensacionalismo total, mas esquece que nós estamos vivendo numa sociedade permissiva, nós estamos vivendo numa sociedade onde o pai e a mãe mergulharam no trabalho, e esse mergulho no trabalho fez com que a qualidade de tempo com o filho
e se transformasse naquela coisa meio que o pai fica com remorso, né? Eu trabalho tanto, então eu tenho que suprir o material do meu filho, eu tenho que fazer tudo pelo meu filho, né? Mas eu esqueço que não é a quantidade, é a qualidade. Eu tenho que dar regra, sim. Eu tenho que dar limite, sim. Eu tenho que falar, sim. Eu tenho que cobrar, sim. Eu tenho que, direcionar o meu filho. Porque quando ele chega na escola, ele tem muito problema. Ele tem problema de lidar com o coleguinha que é incluso. Ele tem problema de lidar com o professor. Ele tem uma série de problemas. Por quê? Porque ele não vive regra. E na escola ele vai encontrar regra. Ele tem hora para ir no banheiro, sim. Ele tem hora para ir para o intervalo, sim. Ele tem hora para poder levantar da carteira e ir lá incomodar o colega. Tem hora para tudo. Porque na vida é assim. Você não chega no banco e é atendido a hora que você quer. Você não vai num restaurante e é atendido a hora que você quer. Então, você tem que conviver com as regras. Infelizmente, a gente não vê isso. E inclusão, desculpa, no nosso país é um engodo. Para quem não tem conhecimento real do que é a sala de aula, de como a gente vive, a quantidade de alunos que nós temos, que o professor atende em sala de aula, na sua experiência como educadora, qual é a média de alunos que os professores atendem, a professora ou o professor atende em sala de aula? Olha, a nossa cidade, ela atende hoje quase entre 32, aproximadamente 32, 33 mil alunos. Eu falo assim... Não, 32 mil alunos. Então, se a gente for distribuir isso, hoje a gente tem algumas escolas que têm um número menor de alunos, 20, 22, 23. Mas nós temos escola que tem 35 alunos dentro de uma sala de aula. E desses 35 alunos, 4 ou 5 são inclusos, com múltiplas. Nós temos transtorno do TEA, a gente tem TOD, a gente tem TDAH, a gente tem autista, a gente tem deficiente físico. A gente tem uma série de situações. E a gente tem o professor, o auxiliar, que atende, às vezes, 3, 4 crianças com múltiplas diversidades, né? E a gente está ali, com 35. Porque o cerne da questão, nenhum governo quer discutir. Nenhum governo quer discutir o número de aluno dentro de sala de aula. Porque discutir o número de aluno dentro de sala de aula implica em construir escola, implica ter professor, implica pensar no salário do professor, implica no respeito ao professor, implica no respeito ao aluno, implica no respeito à população, implica no respeito a muita coisa. Então, ele fala, até que número vai o diário? 55. Se vai até 55, vamos embora. Mas todo mundo sabe que para você ter a qualidade real da educação, você precisa, no mínimo, eu proponho que a base, do 1º ao 9º ano, 20 alunos. No ensino médio, até porque eles têm um pouquinho mais de autonomia, 25 alunos. Mais que isso, é perpetuar a educação sem qualidade e que eles querem privatizar e o que for obrigado a dar, militarizar. Porque a educação serve à massa. E a massa, se quiser varar, né, passar por esse funil, vai para a escola particular. Se não tiver condições de ir para a escola particular, vai para a escola militar. Porque aí eles vão ser controlados, né? A gente vai ter como é a gente, assim, com todo respeito, o capitão do mato. É interessante, né? Porque em nível estadual, que é o nosso caso, a gente vem enfrentando muito enxugamento da sala de aula. Eles estão fechando muito a sala de aula. A quantidade é professor perdendo cargo, é professor ficando sem aula. E em nível municipal, tem alguma coisa acontecendo do tipo? Olha, em 2040, a gente estava programando para o apagão, né, de profissionais, principalmente nas áreas de especialização. Física, química, matemática. Então, a gente estava programando isso. E hoje, no município, a gente está vivendo o apagão do P1, do profissional de base, professor, pedagogo, aquele. A gente não tem mais, não tem. Cotia acabou de fazer um concurso, chamou 570 e poucos professores. E já está abrindo um contrato emergencial, porque está faltando professor, está faltando auxiliar de classe da base. Entendeu?
E automaticamente, você vai vendo as escolas incharem, porque não tem construção de escola. Faz tempo que a gente não constrói escola. E isso vai fazendo com que as coisas fiquem pior. E na educação estadual, a gente também tem grandes problemas em Cotia, né? Porque faz muito tempo que não se constrói escolas. E é lógico, né? Aquilo que eu te falei. Eles querem de qualquer maneira destruir a escola pública. Então, o que eles puderem fazer para destruir a escola pública, eles vão destruir. Principalmente porque que ele pega a escola estadual? Porque o aluno tem um pouco mais de autonomia. Então, você aperta o aluno do ensino médio, ele por si só precisa trabalhar. Aí ele vai se sujeitando ao subemprego e ele acaba saindo. Aí o governo tem a justificativa que ele quer. Por que eu vou manter uma sala de terceiro médio, de segundo, primeiro, ou de até 9º ano, 8º ano, com 20 alunos, com 30 alunos? Então é melhor fechar. A gente fecha, junta o bloco, porque vai até 55, lembra que eu falei do diário? E aí a gente sufoca o professor, sufoca os alunos. Então é a justificativa deles. Quanto mais eles puderem precarizar a educação pública, pior é. Esse é o projeto. O projeto é destruir a escola pública. Você falou deles quererem destruir a escola pública, eles fazem isso descredibilizando o professor, né? Tratando o professor como inimigo o tempo todo, o professor é doutrinador. E como você enxerga esse discurso? O professor é o doutrinador, porque o professor ele tem caráter, porque o professor tem responsabilidade, porque o professor ele é o grande vínculo da sociedade com o que é bom, com o que é sério, com o que é verdadeiro. Porque eu estou olhando no olho de um professor. E o professor não vai mentir para mim. Porque o governo é mentiroso. Porque o governo é canalha. E o que ele quer é destruir a educação. E a chance que ele tem de sair. O governo tem medo do povo. É por isso que ele destrói o professor. Porque o professor não vai mentir para o aluno. Ele não vai dizer para o aluno, entendeu, que o governo é bom se ele não é. E aí o governo realmente ele vai aniquilar quem pode libertar. O professor. Então a gente tem que entender que a gente é malquisto. E a gente é malquisto porque a gente tem caráter. E infelizmente, se a gente olhar lá para cima do Congresso, é lógico, tudo com grandes exceções, qual é o caráter que a gente vê na bancada da bala? Qual é o caráter que a gente vê na bancada do boi? Qual é o caráter que a gente vê na bancada da Bíblia, que toma conta desse país? Agora, nós profissionais da educação, nós professores, a elite pensante deste país, devíamos também montar a bancada da educação. Porque bancada se combate com bancada. A gente não vai combater eles com florzinha e nem com gritos via WhatsApp. A gente vai conseguir combater eles quando a gente adentrar aquele espaço. Quando a gente realmente tomar conta daquilo. Como a bancada do boi, da bala e da Bíblia. E aí a gente vê Malafaia fazendo o que faz. Sim. E a gente não vê, né, um professor fazendo o que deveria fazer ao lado ali do Malafaia. Questionando ele com precisão e primazia. Certo. E por que você acha que não tem esse questionamento? Por que nós, professores, temos essa dificuldade de se organizar em grupo para defender a nossa causa, a nossa luta? Eles estão constantemente nos dividindo em grupos, né? Nos colocando contra os outros. No Estado a gente tem as classes, professor categoria F, O, efetivo e por aí vai. É porque isso é uma prática do próprio governo, né? O governo faz isso, ele lida, né? Ele trabalha com aquilo que é essencial para o humano. É o trabalho. O trabalho é essencial. A gente não consegue viver sem isso. Então, o que ele faz? Ele divide em categorias. Dividir para governar. É isso que o governo faz. Então, ele pega, dentro de uma categoria, ele divide ela, subdivide ela, né? Aí ele faz o quê? Categoria O, aí ele coloca o efetivo, e aí ele coloca a categoria F, aí ele vai dividindo. E é lógico, como todo ser humano, a gente é competitivo. Como todo ser humano, a gente mergulha a cabeça no umbigo e enxerga o mundo com o olho que nos confere a posição. A gente conversa com as nossas próprias vísceras, né? A gente não é coletivo. O ser humano não é coletivo.
O ser humano precisa aprender a ser coletivo. Ele precisa aprender a olhar o outro não como inimigo, mas como um amigo necessário para construir uma sociedade necessária. Então, infelizmente, o governo já percebeu isso. E quando ele percebe isso? Quando ele nos divide. E quando que ele percebe isso com clareza? Quando a gente vai para a rua reivindicar os nossos direitos. Que aí ele vê o quê? Que uma parte quer, outra parte também quer, mas a gente não pode esquecer que o sapato aperta no pé de cada um. Cada um sabe as suas dores, cada um sabe os seus problemas. E é em cima disso que ele briga e que ele luta. Infelizmente, nós fomos condicionados e a gente foi caminhando para um processo em que a gente acabou vítima, né, de uma situação constituída até por nós mesmos. A gente quer o bônus, mas esquece que para chegar no bônus, a gente também tem ônus. Não adianta tentar ganhar uma guerra querendo que volte todos os soldados. Para você ganhar uma guerra, você tem que, infelizmente, trazer corpos envolvidos na bandeira. E nós, profissionais, a gente quer muito ganhar sem perder. Então, se eu sei que você pode ir lá lutar por mim, por que eu vou lutar? Para que eu vou? Tá, deixa ele ir. Então, a gente também tem isso. Mas isso é uma característica do ser humano. Ruim? Mas é o ser humano. Infelizmente, nós somos assim. Mas nós, profissionais, professores, nós temos condições, gente, de construir a maior bancada deste país. Se a gente se unir, a gente tem condições de combater a bancada do boi, da bala e da Bíblia. Mas, infelizmente, o ser humano é muito invejoso. É ruim falar, mas é invejoso. Eu não quero ver o meu colega crescer, eu não quero ver o meu colega progredir. Tanto é que, muitas vezes, a gente faz as coisas meio que na calada ali, né? E isso é ruim para a nossa categoria. Porque a gente poderia ir muito mais além do que a gente imagina. Relatando isso e essa sua experiência, então a gente observa que, na verdade, o professor está muito longe de ser um doutrinador, né, do ponto de vista político, né? Então ele não é organizado do ponto de vista político, ele não participa ativamente de movimentos políticos. O professor está preocupado com a sala de aula, está preocupado com o aluno, está preocupado com o aprendizado do aluno, apesar das condições ruins, de repente de não ter uma sala de aula com um número adequado de estudantes para que ele possa ter um atendimento mais individualizado e não massificado, né? Então, na verdade, do ponto de vista político, pelo que a senhora relata aqui, o professor está muito longe de ser um doutrinador, porque ele não está organizado e mobilizado para ocupar os espaços políticos dentro do país, no município, estado ou na federação. Na verdade, não é que ele não esteja organizado, né? Ele não, assim como o povo, ele não acredita na força que tem, né? E o professor, né, falando com você que é de filosofia, ele tem uma base, né, jesuítica, né? Ele tem uma base sacerdócio, né? Aquela coisa do sacerdócio. O professor trabalha muito com o coração. E o governo sabe que a gente trabalha com o coração. Então, quando a gente chega na escola, a gente vê aquele monte de criança. Se a gente não tem lápis, a gente compra. Esse é o grande defeito do nosso trabalho. É trabalhar com o coração. Se o colega faltou, divide os alunos. Aí vai um pouquinho para cada turma. Então, é essa coisa, né, de tirar da gente, trabalhar com a maternidade, né, trabalhar com a paternidade dentro das escolas, que é muito perigosa, que é muito ruim. Porque aí a gente foi camuflando, né? Todas as mazelas da educação, a gente foi camuflando, a gente foi absorvendo, a gente foi trazendo para a gente foi chamando como responsabilidades que não são nossas. Condições de trabalho não é obrigação do profissional, não é obrigação do professor, é obrigação do poder público. Quem tem que dar condições, quem tem que ter, sabe, mobiliário, sala digna, escola digna, com quadra, com isso, é o poder público, não é a gente. Mas a gente se sujeita a trabalhar em puxadinhos. Isso é muito complicado.
E a gente tem que pensar isso. Mas isso não é por uma questão de organização. Nós temos organização, nós temos os movimentos, nós temos... O que a gente não tem é conhecimento e pertencimento à grande força que nós temos, assim como o povo. O povo não tem conhecimento e pertencimento à sua força diante do poder público. Porque quem põe o poder público, quem tira o poder público, somos nós. Ficha limpa é a gente que determina. Porque se eu sei que o cara... Eu penso que em termos de política, todo mundo é culpado até que se prove sua inocência. Não existe todo mundo é inocente até que se... Não, em termos políticos, não. Uma caneta tira a vida de milhões de pessoas. Uma caneta derruba uma sociedade. Uma caneta derruba um estado, o país e o mundo. Então, a gente tem que pensar. O cara está envolvido, a primeira coisa que faz, para tudo, sequestra os bens dele e deixa ele em stand-by. Em termos políticos. Mas é lógico que isso não vai acontecer nunca, né? Porque quem faz a política não somos nós. Então, não é questão de não estar organizado. Ele está organizado. Ele só não acredita na força que ele tem, assim como o povo também não. Entendeu? E aí a gente trabalha muito com o coração, principalmente nas creches, que traz aquele monte de bebezinho. Às vezes o professor falta, o auxiliar de classe fala, puxa, a mãe vai perder o trabalho. Ai, meu Deus, e agora? Ah, então vamos ficar com eles. Aí o diretor... Então, a gente está sempre dando jeitinho dentro da escola. E é isso que a gente precisa parar de dar jeitinho, porque é o jeitinho que mata. Só para complementar o que você falou, meu filho estuda na rede municipal, né? Ele foi muito prejudicado nesse processo de alfabetização dele por conta desse jeitinho que a gente tem que dar, né? Às vezes faltava um professor, aí dividia os coleguinhas dele em outras salas. Só que o professor que tinha que lidar com todos aqueles alunos, ele não conseguia dar aula. Então, ele começou a ser alfabetizado mesmo esse ano, porque ano passado o Cotia estava com muita falta de professores, né? Outra coisa, a gente acompanhando pela rede social, eu acho o máximo quando você escreve lá, vai ter textão sim. Aí vem com aquele texto enorme, cheio de posicionamento, eu leio tudo, tá? É muito legal. E essa semana você falou sobre o assistente social e o psicólogo dentro da sala de aula, né? Como você enxerga? O que falta para a gente ter isso realmente? O problema é que, assim, nosso país ele é um país carregado de leis, é um país muito, sabe, tem leis efetivas. E dessa vez construíram uma lei realmente porreta, cara. A Lei 13.935 é uma lei que traz, né, para dentro das escolas o assistente social e o psicólogo. Tem de onde tirar o recurso. Então, não é uma lei... Porque, assim, a gente constrói um monte de lei, mas a gente não está preocupado com a manutenção dessas leis. Então, essa lei ela foi constituída, teve a preocupação da manutenção dela, é um recurso que pode ser tirado dos 30% do Fundeb para pagar esses profissionais. Porque o que acontece? Uma série de problemas que a gente tem dentro das escolas estão diretamente ligadas à questão social. Tem um fundo, um cunho social de famílias em vulnerabilidade, violência doméstica, questão do alcoolismo, uma série de situações que o assistente social pode atuar diretamente através de projetos construídos dentro da própria escola, com a escola, no lido com essas pessoas. E, automaticamente, a gente também tem uma série de problemas hoje, principalmente hoje, né, depois de um processo pandêmico e de uma série de coisas, também de cunho psicossocial, psicológico. Então, a gente precisa desses dois profissionais dentro das escolas exatamente para quê? Para a gente poder respirar, porque jogaram toda essa demanda nas costas do diretor e automaticamente nas costas do professor, porque o professor ele traz essa demanda, ele fala assim, Silvana, o menino tá sem cueca. Silvana, o menino tá com fome. Ele tá passando mal porque ele tá com fome. Silvana, a criança tá chorando copiosamente. Ele tá comendo lápis. Então, são uma série de coisas que o profissional está observando, mas ele não pode fazer nada. Que o diretor está observando, também não pode fazer nada. O máximo que ele faz é convocar a família e mandar para o CAPS. Porque a saúde do município, do estado e do país está precária. E aí a gente fica com várias crianças em estudo
né? Tá lá com vários... E a gente que podia encurtar alguns caminhos com esses profissionais, a gente não encurta. E aí eu pergunto realmente, qual é a resistência dos municípios para cumprir a lei, que desde 2019 já foi sancionada e tem que ser colocada em prática e não é colocada. Ah, mas não tem esses profissionais? Desculpa, tem. Tem. E a lei ela é muito clara, não é fazer polos de atendimento. É ter esses profissionais dentro da escola. Não é montar uma equipe, que é uma transamazônica, a gente sabe muito bem, porque a gente tem uma equipe multiprofissional, uma equipe que vai fazer o atendimento das inclusões que a gente tem na escola, mas com 5, 6 pessoas. Penso que é 104 escolas com 5, 6 pessoas atendendo. Não tem condições. Muitas vezes ela atende o Joãozinho, 3, 4, 5, 6 meses, ou às vezes até 1 ano, 2. Depois vem o resultado. Nós estamos totalmente desamparados, e aí a gente volta na questão da inclusão, em termos de inclusão. Porque a gente tem o auxiliar, às vezes, atendendo 3, 4 especialidades. E o professor, nossa, mais uma vez o professor, tendo que atender 35 as inclusões, porque ele tem que fazer o trabalho de adaptação, né, para trabalhar com o auxiliar, e ainda cuidar do auxiliar, porque o auxiliar está diretamente ligado a ele. Gente, quando que a gente vai ter consciência? Quando que as pessoas vão ter consciência de que é uma destruição maciça da educação e da saúde mental do professor, do auxiliar de classe, das crianças? Porque se você destrói a saúde mental do professor, do auxiliar de classe, automaticamente, quando você joga uma pedra na lama, respinga em todo mundo. A nossa saúde mental vai respingar nessas crianças. Você falando, veio muitas lembranças assim na minha cabeça, né? Eu sou professor há 3 anos só, né? Eu tô perto de vocês, eu tô engateando ali. Porém, eu tinha a minha visão como aluno, né? Eu falava, cara, essa aula, esse professor, quando eu for professor vai ser diferente, minha aula vai ser assim, vai ser assado. E quando eu entrei para dar aula mesmo, entrei numa sala de aula, eu percebi que era outra... Os professores ali eram super-heróis, porque com o pouco que eles tinham e o muito que eles faziam, teve situações que o aluno vinha conversar sobre abuso que ele sofria e diversas coisas, e você se sente impotente, né? Então, ter um psicólogo e um assistente social dentro da escola é prioridade. Realmente é muito importante. Facilita o trabalho de um monte de gente, facilita o trabalho de quem realmente precisa. Eu queria saber qual é a dificuldade de entender que a população precisa de educação para ser direcionado a uma sociedade real, uma sociedade com IDH de verdade, com dignidade de verdade, com comprometimento de verdade, com caráter de verdade. E, infelizmente, o acesso a isso que eu acabei de falar, eles estão matando todos os dias. Todos os dias eles nos matam pouco a pouco. Todos os dias. Todos os dias a gente tem que lidar com conflitos, com assim, uma arma que eu gostaria muito que os pais entendessem. Se o governo teve a preocupação de criar a Lei 15.100, né, em 2025, que é a lei que proíbe os celulares dentro das escolas, ele não fez isso à toa. O celular é prejudicial, é muito prejudicial, mas não é prejudicial como todo mundo acha só para as crianças. É prejudicial para a sociedade como um todo. Porque, assim, é um bem necessário, a gente está usando, é isso, aquilo, é muito assim. Mas o excesso desse uso está fazendo mal. E não faz mal só para a criança, faz mal para todo mundo. Hoje a gente vê famílias, né, que a criança um pouco mais tranquila, toca o celular. A gente vê crianças de 3, 4 anos que assim, o pai pega a criança e toca o celular. A gente vê bebê com celular. Gente, pelo amor de Deus. Isso é ruim. Isso é muito complicado para todas as crianças. Porque ali aí assim, e o pai ainda tem a ilusão, ainda discute com você, viu? Olha, eu monitoro. Que gente iludida é essa? Você não monitora o celular. Você só monitora o celular se você sentar do lado do seu filho e enquanto ele usa, você está ali colado com ele. Porque se você deixar na mão dele, mas eu tenho a tecnologia isso, eu tenho a tecnologia aquilo, que tudo que acontece, que ele acessa, eu tenho... só que você tem contato, sim, só que ele já acessou. E aí? Ele já viu que não tinha que ter visto. E aí? E sem contar uma coisa, né, gente?
A criança em nós, em termos de tecnologia, dá de 10 a 0, né? Como eu digo, ele dá nó em pingo d'água. Oi, água. É verdade. Entendeu? Então, não adianta. Tem que tirar o celular. Se o governo tirou dentro da escola, tem que tirar em casa também. E também tem que tirar da gente. A gente tem que aprender a interagir com os filhos da gente. Eu moro numa casa de 83 metros quadrados. E quantas vezes eu não pego o celular para falar com meu filho? Oi, filho. Ele tá no quarto, gente. Eu não vou dizer que eu sou perfeita. Mas olha o absurdo. Às vezes você está dentro da sala, televisão ligada, o celular na mão, do seu filho, o seu e todo mundo ali, cada um no celular, cada um interagindo consigo mesmo, a televisão ligada e ninguém interagindo com ninguém. Isso é terrível. A gente costuma dizer que a geração de hoje é a geração da tecnologia, né? E o progresso está na tecnologia. Há esse conceito, né? Mas na educação, o uso da tecnologia exagerado na educação tem demonstrado que não é talvez esse o melhor caminho, né? E que o uso do celular como ferramenta pedagógica, ele talvez não seja o melhor caminho. Talvez o melhor caminho seja mesmo usar o livro, usar o caderno, o lápis, a caneta. Como você vê essa questão, né, de o aluno escrever, né? O aluno copiar lição, ele é educativo ou seria mais fácil já ter o texto no celular prontinho, certinho, né? Tecnologia, como todo mundo diz, ela tem que ser dosada. Sabe aquela coisa que os pais da gente dizia que canja de galinha, né, não faz mal para ninguém? Então, tudo que é dosado, tudo que é bem elaborado, tudo que é bem planejado, tudo que é bem direcionado, não faz mal para ninguém. Uhum. O problema é que hoje a gente percebeu que o celular é um mecanismo que deixa a criança. Então, para todo mundo é mais fácil. Mas o que isso está causando nessas crianças? O que isso está trazendo para essas crianças? Ela tem que ter acesso, assim, à lousa digital. Ela tem que ter acesso, assim, ao celular. Ela tem que ter acesso, assim, aos livros. Ela tem que ter acesso a todas as formas de conhecimento. O que não pode é deixar essas crianças sem direcionamento. Porque se você... Gente, eles são crianças. A gente também não pode ser tão ingênuo assim de que se a gente liberar o celular dentro da sala de aula... você acha que eles vão ficar acessando Google para procurar conhecimento sobre a célula, sobre as ideologias partidárias? Você acha que eles vão procurar essas coisas? Não, eles vão assistir YouTube, gente. Eles vão assistir... E se a gente não tomar cuidado, vai assistir pornografia, vai assistir uma série de coisas. Menos do que ele tem que assistir. Então, a gente tem que entender que o adulto da relação em casa somos nós, na escola o professor. Então, a gente tem que direcionar esse conhecimento, porque é a função. Assim, os próximos passos para a educação é o direcionamento de que sites as crianças vão ter que estar acessando para ter um conhecimento de qualidade, e nós também, porque a gente sabe que tem uma série de informações na internet que, desculpa, é só dar descarga, com todo respeito. A gente sabe disso. E a gente vai ter que direcionar esses alunos para a busca de um conhecimento bacana, um conhecimento bom. A todo momento, não. O livro existe, o livro é importante. Uma coisa que me preocupa muito na tecnologia hoje é a IA. É o site GPT.
São essas coisas. Porque são sites e são informações que, se a gente não tomar cuidado, ele vai tirar aquilo que é primordial do ser humano. É o brincar com as palavras, é o construir as palavras, é a potencialidade criativa, é a alma humana, o sentimento. Hoje eu vejo colegas falando, vou pôr na IA, ela vai me dar. Ela não vai te dar, ela vai juntar, ela vai plagiar o que já está pronto e vai te entregar na mão. Mas e você nessa relação? Quem é? Quem somos nós na relação da IA se a gente não souber se comportar? No site GPT. Eu amo as palavras, eu gosto de misturar as palavras, eu gosto de passear e brincar com as palavras. Eu gosto de falar pelas entrelinhas, porque tem coisas que a gente não pode falar diretamente. Será que a IA tem isso? Esse papo aqui vai longe. Mas nós já estamos com o nosso tempo esgotado, Ariel. Não, já que a gente está nesse assunto da lei 15.100, eu escrevi tá para ser publicado, né? Um livro, ele chama Excesso e Ausência. Ele fala do excesso do uso do celular, das redes sociais, mas ele fala também da ausência de carinho, afeto, nesse aspecto familiar, né? Então, por que a gente fica tanto tempo no aparelho? O que está faltando dentro de nós? E sobre os pais na educação, o que está faltando? Por que o pai não é presente dentro da escola? Recentemente eu fui na minha reunião de pais, foi três pais de uma turma de 30 alunos. Por que a gente enfrenta isso? Eu sou privilegiada, né? Eu tenho uma comunidade que eu estou há 18 anos, né, com ela. E a gente sempre fez um trabalho muito maciço com essa comunidade, da importância, né, de se respeitar a Constituição Federal, que na Constituição Federal ela é muito clara, o governo oferece a educação e o pai acompanha essa educação, é obrigação do pai, e quando ele não acompanha, abandona intelectual de incapaz. Isso é muito sério, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente procura passar essa informação para o pai. Então a gente tem nossas reuniões, elas são assim, maciças, a ausência de pai é 5, 6 pais, às vezes até 3, 4 por sala. E a gente, quando o pai não vai, a gente convoca o pai para comparecer na escola, para ele receber informação sobre o filho dele. E a gente é pontual nessa questão, não vai, convoca de novo, e já fala para o pai, se você não atender essa convocação, nós vamos chamar via conselho tutelar. Então, eu acho que também tem que fazer esse papel, tem que fazer esse trabalho de conscientização da importância para a comunidade participar. Porque, assim, se nós ficarmos, né, Ariel, à mercê dessa questão da ausência do pai, nós vamos ter muitas sérias dificuldades, né, com relação à família. E gratidão por você ter escrito esse livro para a gente poder informar a população mesmo dessa ausência mesmo dos pais. E aí, assim, eu vou pedir aos pais, não abandone seus filhos adolescentes. Eles falam que não querem você perto, que é mico ter você perto, mas é só falácia. Eles amam quando vocês estão lá. Então eu acho que o pai precisa entender que não é quantidade, é qualidade de tempo. E por que eu abraço meu filho? Eu não tenho que abraçar meu filho só porque é aniversário. Eu tenho que abraçar meu filho porque eu tô com saudade. E porque eu tô com vontade. Que é o que está faltando nas famílias. Falou alguma coisa, João? Não, acho que é isso. Tem alguma mensagem que você quer deixar para o pessoal? Olha, o que eu gostaria de deixar para o meu colega professor é que não desista. Não desista da educação. Acredite na educação. E pais, nós olhamos para o seu filho do mesmo jeito que você. E se a gente olha para o seu filho do mesmo jeito, segura na nossa mão e vamos construir uma sociedade verdadeira. Certo. E onde que o pessoal pode te encontrar? Silvana Bezerra, Facebook, que eu gosto muito, eu sou velha, né? E velho gosta do Facebook. Mas eu passeio no Instagram, que também é Sila Sil, Sila _Sil, né? Que é o do Instagram. E eu tô sempre aí, na rede, eu tô sempre aí na rua, eu tô sempre aí no textão, eu tô sempre aí em Cotia, porque educação faz a minha alma balançar. Muito bom, foi um prazer te receber. Eu acredito que a gente precisa de mais pessoas com um posicionamento forte que nem o seu. E obrigado de coração, tá? Valeu.
Vocês dois. Mas você tem cara de professor de exata, viu? Foi meu professor. Ó, que lindo! Galera, queria fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, tá bom? É o pessoal da Oeste Pets, eles têm um serviço completo com seus petzinhos, banho e tosa, hotel canino. Também tem o pessoal da Sabrina Torres. Tudo que vocês precisarem de personalizados, vocês encontram lá, tá bom? E o pessoal do Instituto SME, que eles têm mais de 300 cursos profissionalizantes lá, tá? Vai melhorar muito o seu currículo. E não esquece de seguir, compartilhar. No YouTube, nosso canal tá Além das Páginas 23. Nosso Instagram é @AlemDasPáginas23 também. Meu Instagram é @ArielLeandro, com H no começo, tá? E o João é só Pombo Correio para você encontrar ele. Ou na escola. Tchau, obrigado, hein? Obrigado.